É o senhor Antônio Roberto Silva Passim, que também ele é da... Ah, tá, para aqui, deixa eu ver isso. Eu vou, cadê? Bom, ele é superintendente da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes. FEBRAEDA. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham de maneira presencial. Gostaria de fazer minha audiodescrição. Sou um homem branco, 44 anos, estou usando um terno azul, camisa branca, gravata azul. Ao meu fundo se vê a imagem de um plenário da Câmara. Gostaria de iniciar cumprimentando o deputado Alfredinho pela importante iniciativa de requerer à Comissão de Trabalho a realização dessa audiência pública, para se debater um tema tão importante e tão presente na nossa sociedade, na vida de todos nós cidadãos, pois estamos falando aqui de jovens egressos ou em cumprimento de medida socioeducativa, que, como na fala dos meus colegas que antecederam, chegaram à prática do ato infracional por falta de oportunidade. Falta de oportunidade de educação, falta de oportunidade de acesso digno, qualificado e protegido ao mundo do trabalho, falta de estrutura familiar, falta da presença do Estado garantindo direitos constitucionalmente assegurados a todos nós. Então é um olhar, deputado, que o senhor tem para o presente. Não é para a construção de um futuro, mas para a modificação de uma realidade que a gente vê cada vez mais presente. E, logicamente, citar aqui também passagens como a professora Adriana, que falou das nossas políticas públicas débeis, ou da ausência de ações afirmativas, de políticas afirmativas. E, por isso, eu vim aqui com uma grata missão de falar sobre a aprendizagem profissional. A política do jovem aprendiz, que já existe no nosso país desde 1943, data da criação do Sistema S, Sistema Nacional de Aprendizagem, mas que tratava-se até os anos 2000 de uma ação isolada, pois atendia, em média, 50 mil aprendizes com contrato ativo. A partir do advento da Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000, é que a aprendizagem adquiriu status de política pública e passou a ser uma política de geração de emprego e de renda, mas, acima de tudo, uma política pública intersetorial, que conjuga esforços, dialoga na área do trabalho, da educação e da assistência social. Talvez hoje a única política pública preventiva existente para a faixa etária dos 14 aos 24 anos existente no nosso país. Política pública preventiva, para evitar a falta de oportunidade, para evitar que esse ato infracional seja cometido. Uma ação afirmativa também garantidora de um direito previsto em nossa Constituição. O artigo 227 fala do direito à profissionalização. A aprendizagem é o direito à profissionalização. É na esfera do trabalho a oportunidade de acesso inclusivo, qualificado e protegido, de combate e erradicação ao trabalho infantil ou às piores formas de trabalho. É o desenvolvimento de habilidades e competências que vão proporcionar essa reparação histórica da falta de acesso à oportunidade e desenvolver nesse jovem a oportunidade de ingressar, de permanecer e de crescer no mundo do trabalho. É, na esfera da educação, um importante instrumento de combate à evasão escolar, porque para você ser aprendiz, você tem que estar estudando, ter concluído o ensino médio. É um importante indicador de mobilidade educacional, ou seja, desenvolve e favorece o aumento do tempo de permanência desses adolescentes e jovens no ensino formal. Há estudos que comparam aqueles jovens que ingressaram formalmente em programas de aprendizagem com aqueles dentro do mesmo recorte de faixa etária, de condição social, de raça, de etnia,
e não tiveram essa oportunidade. Os indicadores dos aprendizes são 3 vezes maiores do que na mesma população que não teve essa oportunidade. É um importante instrumento de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários fragilizados ou inexistentes. Quando você volta o seu olhar para aqueles que estão em situação de risco e ou vulnerabilidade pessoal ou social. E existe nesta casa, tramitando desde 2019, o PL 6461, conhecido como Estatuto do Aprendiz. A Lei da Aprendizagem é de dezembro de 2000, foi regulamentada pelo Decreto 5.598 de 2005, e ao longo desses quase 24 anos de vigência, ela se tornou excessivamente regulamentada por normas infralegais, por portarias, por instruções normativas, notas técnicas. Isso acabou trazendo uma difícil execuibilidade, difícil cumprimento. Hoje a gente tem, historicamente, o maior número, desde a edição da Lei 10.097, 602 mil aprendizes. Quando deveríamos ter, pela cota mínima estabelecida, que é de 5% sobre o total de funcionários daquelas empresas de médio e grande porte que demandam formação profissional, 1.100.000. Então, um pouco mais de 50% de cumprimento de uma cota obrigatória e pela cota mínima, porque ela vai de 5% a 15%. Esse PL, ele tem o objetivo de modernizar, de flexibilizar, de incentivar a contratação e o cumprimento dessa lei, reunindo, compilando essas normas infralegais, para que assim a gente tenha estabilidade no desenvolvimento de uma política pública. Um PL que a atual relatora faz parte da Comissão de Trabalho, a deputada Flávia Moraes, que já está com o requerimento de urgência protocolado, aguardando que seja pautado pelo nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, e votado no plenário. Lá existem recortes importantes que são a consolidação dessa oportunidade digna de trabalho para jovens que estão em cumprimento ou são egressos de medida socioeducativa. Pela primeira vez, ele regulamenta a contratação de aprendizes pela administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, com um recorte importante. Exclusividade daqueles jovens em situação de risco e de vulnerabilidade social. Público prioritário da política de assistência social, que são jovens em situação de acolhimento, em liberdade assistida, egresso de medida socioeducativa, em situação de rua. Esses jovens vão ser priorizados na contratação pela administração pública. Ele regulamenta, traz para o texto da norma legal o cumprimento alternativo de cota que se destina àqueles segmentos que não têm possibilidades, quer seja por impedimento de estrutura física, de espaço, de absorver a sua cota no seu próprio estabelecimento, e vai, em parceria com o estabelecimento concedente da experiência prática, também contratar esse público prioritário da assistência social. Também o jovem egresso ou em cumprimento de medida socioeducativa. Isso pela primeira vez vai ser assegurado, um direito assegurado em uma política pública que já existe no nosso país, que precisa ser reconhecida e valorizada, porque acima de tudo, de gerar essa oportunidade digna de inclusão, de qualificação, com tantos desdobramentos como a gente viu na área da educação, da assistência social, do trabalho, ela também é preventiva. Ela assegura direito e evite que esses problemas atinjam essa população que perece por falta de oportunidade. O Ministério do Trabalho, agora no final de maio, divulgou dados sobre essa população no nosso país, atualizados. São 34 milhões de pessoas com idade entre 14 e 24 anos. O número é um pouco maior dos neném, 4,6 milhões. Não estudam, não trabalham e não estão procurando estudar e nem trabalhar. Por diversas razões que, se a gente fosse debater aqui, íamos noite adentro.